Caros alunos, caras alunas, dando continuidade ao estudo do modernismo em sua segunda fase, a produção literária do modernismo, escrita entre 1930 e 1945, iremos ver a poesia escrita nesta fase, na segunda fase modernista. Já estudamos, na aula anterior, a poesia do escritor Carlos Drummond de Andrade, então agora nós veremos a poesia do escritor Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes ficou conhecido no Brasil principalmente por sua atuação na música popular brasileira, o cantor Vinícius de Moraes. Mas o Vinícius de Moraes, antes de ser cantor, foi um dos principais poetas da segunda fase modernista. Então, o Vinícius de Moraes vai ser responsável na literatura brasileira por fazer essa transição e essa conexão entre literatura e música, entre poesia e canção popular. Vários discos o Vinícius de Moraes gravou, depois de ter escrito vários livros de poemas. Muitos dos poemas escritos por Vinícius de Moraes foram adaptados para a música e ele gravou na década de 60, na década de 70, vários discos, na época os compact discos, entre eles discos que ele fez em parceria com o Toquinho. Então Vinícius e Toquinho foi uma excelente parceria, e também Vinícius em parceria com Tom Jobim. Ele escreveu composições e gravou músicas em parceria com Tom Jobim, além de parcerias com Miúcha e outros grandes nomes da música popular brasileira. Aí estão várias capas de diversos discos cantados e musicalizados, além da composição da letra do Vinícius de Moraes. Destaco também, entre os diversos discos, o disco A Arca de Noé, direcionado ao público infantil. Quem é da minha idade, provavelmente os seus pais, querido aluno, devem ter ouvido muito na juventude músicas do Vinícius de Moraes. Por exemplo, uma das músicas muito conhecidas é a adaptação de um poema, o poema Garota de Ipanema, que foi escrito pelo Vinícius de Moraes em parceria com Tom Jobim e que virou música, e que todos vocês já devem ter ouvido essa música alguma vez, né? Quem não deve se lembrar, vamos ouvir aqui um trechinho da música para que vocês relembrem. Dourado do sol de... Olha só. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem e que passa, um doce balanço caminho do mar. Moça do Porto Dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, a coisa mais linda que eu já vi passar. Esse aí é o Vinícius de Moraes que está cantando agora, poeta que também foi cantor e compositor. Ai, porque tudo é tão triste. Ai, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Ok, pessoal, aí esse trechinho da música, só para vocês perceberem essa ligação que há entre o Vinícius de Moraes e a música popular brasileira. No caso aqui, esse poema escrito pelo Vinícius, musicalizado na parceria que o Vinícius fez com o grande nome da música popular brasileira, o grande nome da bossa nova, Tom Jobim. Vinícius de Moraes, como neste poema da Garota de Ipanema e em tantos outros, vai abordar o amor. O amor é o grande tema, sem dúvida alguma, da poesia de Vinícius de Moraes. As relações amorosas, o cotidiano das relações amorosas vai ocupar espaço importante na música e na poesia de Vinícius de Moraes. Seus numerosos poemas de amor, como a gente pode ver, por exemplo,
o poema Eu Sei Que Vou Te Amar, que também foi adaptado para a música, que também foi musicalizado. Eu vou tocar aqui um trecho para que vocês acompanhem esse poema, né? Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, vou te amar em cada despedida, vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Então, pessoal, como vocês podem ver, a temática amorosa ela é recorrente na música e na poesia de Vinícius de Moraes. E neste caso aqui, a gente pode ver que a temática amorosa ela é representada numa visão um tanto idealizada da experiência amorosa, uma visão de alguma maneira romantizada. Neste caso aqui, a voz que fala no poema, a voz poética, diz: Eu sei que vou te amar por toda a minha vida, vou te amar. Portanto, uma promessa de amor eterno até o final da vida, a promessa de que estará eternamente apaixonado. Mas, mesmo nessa visão idealizada do amor, o eu lírico tem consciência da instabilidade, das dificuldades por que passa a experiência amorosa. Ele diz: em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar, e cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar, mesmo nos momentos de despedida, nos momentos de inconstância, de dificuldades, de instabilidades da vida, a promessa sempre presente. Eu sei que vou chorar, a cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar, veja, a possibilidade de ocorrer separações e reconciliações. É uma visão romântica do amor, mas também uma visão que constata esses percalços, essas dificuldades, o chorar, o sofrer pelo ato de amar. Nos momentos de tristeza, o sujeito lírico também promete que irá sofrer junto com a amada, a experiência amorosa em todos os seus aspectos. Portanto, a gente vê nesse poema que a composição amorosa é digna de um apaixonado que oferece entrega total e absoluta, a disponibilidade para estar sempre cuidando dessa relação amorosa, até mesmo com uma certa devoção. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao teu lado por toda a minha vida. Veja que essa visão romântica, idealizada, esse resgate platônico do amor em pleno modernismo. É uma nova rota da representação da experiência amorosa dentro do modernismo, porque até então, principalmente no Drummond, há uma visão muito negativista, uma visão muito pessimista do amor. No Manuel Bandeira, no Os de Andrade, Mário de Andrade, o amor é até mesmo retratado com experiência amorosa, retratada com um certo humor e muitas vezes de uma maneira irônica. Aqui não. O Vinícius de Moraes dá uma nova rota na representação literária da experiência amorosa, trazendo aí o amor numa perspectiva de idealização, de promessa de amor eterno, juras de
disponibilidade plena e absoluta para a mulher amada, para o ser amado. Por toda a minha vida eu vou te amar. É a poesia neorromântica do Vinícius de Moraes, o amor retratado nessa perspectiva idealista, platônica. O Vinícius de Moraes vai resgatar essa dimensão poética em seus versos. Aqui nós temos o Soneto da Fidelidade, que é outro poema do Vinícius, onde a gente vê, onde a gente percebe essa idealização da experiência amorosa, esse platonismo, essa representação platônica do amor. E, inclusive, o próprio Vinícius revelou e constata-se em seus poemas fortes influências de Camões. Camões, que é o grande poeta do amor na literatura clássica nos anos 2500, na literatura do Renascimento. Quem não se lembra, por exemplo, dos famosos versos "Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sendo é", de Camões, esse poema, o grande poeta do amor na literatura portuguesa. Aqui nós temos, nessa mesma linha camoniana do amor platônico, o Soneto da Fidelidade. Só que o Vinícius resgata esse platonismo amoroso, mas dá essa visão do amor um novo sopro, uma nova dimensão, uma nova realidade, como se pode ver neste poema Soneto da Fidelidade. O próprio título do poema, Soneto da Fidelidade, a promessa de fidelidade amorosa. Eu destaco aqui a questão da forma do soneto. O soneto, uma forma fixa de composição, com 4 estrofes, 2 estrofes de 4 versos, 2 estrofes de 3 versos. Esse tipo de composição havia sido banida da construção literária pelos modernistas. Os modernistas defendiam os versos livres, os versos brancos. E o Vinícius de Moraes, dando uma nova rota, um novo caminho para a literatura modernista, ele resgata, ele traz de volta o soneto. Que, por sinal, o soneto foi a grande forma de composição de Camões. Veja, eu disse que Vinícius, na poesia amorosa, ele herda influências de Camões e também nesse aspecto da forma literária, da forma do soneto. O Vinícius traz de volta também as rimas. Olha só, vejamos, vamos ler o poema. Soneto da Fidelidade. De tudo, a meu amor, serei atento. Antes, e quanto ao zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada momento, e em seu louvor e espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto, ao seu pesar, o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, que eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Veja, de novo, uma jura de amor, é uma declaração de amor, inclusive muitos namorados por aí afora, muitas vezes recitam esse poema para as suas namoradas, pelo menos aqueles namorados românticos ou que cultivam o amor romântico. Veja só, quando o título do poema diz Soneto da Fidelidade, porque esse poema é um soneto e é um soneto em que o eu lírico, a voz que fala no poema, promete fidelidade, promete ser fiel à sua amada. E ele diz, de tudo a meu amor serei atento, ou seja, serei atencioso ao meu amor, à mulher a quem amo. Antes, sempre, e com tal zelo e sempre tanto. Verá, o amor será de que forma? A fidelidade será demonstrada de que maneira? Com zelo, com cuidado, sempre. E tanto serei atencioso de tal maneira que, mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Olha que promessa, né? Mesmo que alguém com o maior encanto apareça, mesmo que apareça uma Ana Paula Arósio, mesmo que apareça uma Julia Roberts, ainda que apareça uma dessas mulheres estonteantes, o que é que o poeta diz? Mesmo em face do maior encanto, tudo isso aí eu desconsiderarei, porque o meu pensamento se encantará muito mais ainda do meu amor. Fidelidade é isso. Ainda que apareça qualquer um outro encanto, o meu pensamento, o pensamento do homem que ama, estará voltado, todas as suas atenções estarão voltadas para a mulher amada. E ele prossegue, quero viver esse amor,
em cada momento, os momentos banais, triviais, comendo pipoca no cinema, andando na rua, tomando sorvete, em cada momento. Em seu louvor ele disparar meu canto. Olha o que é a fidelidade. É sentir prazer em cada momento banal de estar ao lado da mulher amada. E em seu louvor ele disparar meu canto. O homem fiel, a fidelidade amorosa inclui declarar para o mundo inteiro. Em seu louvor ele disparar meu canto. Não vai guardar segredo, vai espalhar para todo mundo. O meu amor é fulana de tal. E mais que isso, fidelidade é ir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. Ou seja, se ela rir, rirei com ela. Se ela chorar, encostarei a cabecinha dela no meu ombro e deixarei e chorarei com ela. Quer dizer, fidelidade é isso. Se alegrar com a alegria da mulher a quem se ama e chorar com a tristeza da mulher amada. Ao seu pesar ou seu contentamento. Se ela está contente, rirei com ela. Se ela está sofrendo, chorarei com ela. Isso é fidelidade. Veja que o poema é uma construção literária da imagem do que seria a fidelidade amorosa. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quer dizer, se a morte mais tarde nos separar, ou quem sabe a solidão, fim de quem ama, ou seja, se por acaso, por alguma razão, o amor se acabar e a solidão vier, que eu possa me dizer do amor que tive. Se por algum motivo, por alguma razão, esse amor se acabar, que eu possa dizer do amor, mesmo que ele já não exista mais, que ele não seja imortal, posto que a chama. Veja a consciência do poeta. E é aí que está o sopro renovador do platonismo do Vinícius de Moraes. Apesar de toda essa declaração de fidelidade amorosa, ele diz que o amor não seja imortal, posto que a chama. Ou seja, a possibilidade do fim do amor. O amor é chama, chama que hoje está acesa e amanhã se apagou. Então, se isso acontecer, que eu possa dizer do amor, visto que ele é chama, visto que a chama pode se apagar, que ele não seja imortal, porque ele é chama, não tem como durar para sempre, mas que seja infinito enquanto dure. Se o amor não puder durar para sempre, mas enquanto ele durar, que ele seja infinito, ou seja, que ele seja vivido em toda sua intensidade. Desse poema eu destaco alguns aspectos. Primeiro, a questão do soneto. A forma clássica, a forma da poesia clássica que é resgatada pelo Vinícius de Moraes, influências de Camões. A temática do amor, grande tema de Vinícius, a temática do amor, grande tema de Camões. Aí as influências de Camões na poesia do Vinícius. O que eu destaco, o que há de tradicional, é justamente esse platonismo e essa influência de Camões. Mas, por outro lado, ao contrário dos poemas clássicos, em que se promete o amor eterno, nesses versos de Vinícius, a promessa de entrega total e absoluta ao amor é apenas enquanto o amor durar. Ele diz, olha só, e assim, quando mais tarde me procura, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, se por acaso o meu amor se acabar, ou pela morte, ou pela separação, que resulta em solidão. Então veja, a possibilidade de finitude do amor é um elemento novo, que não estava presente no platonismo clássico. Vinícius de Moraes reconhece nesse poema a perenidade, o fato de que o amor é passageiro, de que o amor pode ser passageiro, de que o amor pode ser perene, a possibilidade do fracasso do amor. Por isso que ele diz, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Diante disso, o eu lírico, na primeira e na segunda estrofe, faz promessas de amor, faz promessas de fidelidade amorosa, mas ele faz uma ressalva. Amará a amada com toda a força, mas enquanto durar o amor. Que o amor não seja mortal, posto que a chama. Se a chama se apagar, a fidelidade não terá como continuar, mas que seja infinito. Se o amor por acaso se acabar, mas que enquanto ele existir, ele seja infinito, ele seja experimentado, seja vivenciado em toda a sua intensidade. Então veja que a constatação, por um lado, da beleza, do encantamento do amor, por outro lado,
a constatação da possibilidade de que o amor pode chegar ao fim, de que o amor pode terminar, da perenidade, da fragilidade, posto que a chama, a consciência de que o amor pode sofrer os seus percalços, é um aspecto renovador na poesia amorosa desse escritor, o poeta do amor, o poetinha Vinícius de Moraes. Além desse amor platônico, idealizado, o Vinícius vai trazer também o amor erótico, o amor sensual, em alguns de seus poemas, como por exemplo nesse poema Soneto do Amor Total. Amo-te, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E, de te amar assim, muito e a miúde, é que um dia em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. Eu destaco nesse poema, nesse soneto do amor total do Vinícius de Moraes, a síntese que o Vinícius de Moraes faz da complexidade que está relacionada com a experiência amorosa, as diversas facetas do amor. O amor que é, ao mesmo tempo, um amor de amigo, amo-te como amigo, mas amo-te também como amante. Amar como amigo, o amor visto na sua experiência de camaradagem, de solidariedade, de amizade, mas também o amor como amante, que é o amor sensual, o amor erótico, o amor carnal. De um lado, o amor como amigo, o cuidado, o respeito, o carinho, o afeto. Do outro lado, o amor carnal, o amor erótico, numa sempre diversa realidade. As duas facetas do amor. Não adianta ser amante, erótico e sensual se não for amigo, se não valorizar a amizade. Não adianta ser só amigo se não tiver essa outra faceta. Veja que, por isso que o poema é soneto do amor total. As diversas facetas da experiência amorosa. Amo-te de um amor calmo, um amor prestante, um amor de calmaria, de serenidade, de tranquilidade, um amor prestativo, de cuidado com a pessoa amada. Amo-te além, presente na saudade, o amor de quem está perto, o amor de quem está distante. Amo-te, enfim, com grande liberdade, dentro da eternidade e a cada instante. O amor que dura para sempre, o amor que é vivido intensamente no momento presente. Amo-te como um bicho, a dimensão carnal, erótica, em toda a sua intensidade, de um amor sem mistérios e sem virtude, um amor de desejo maciço e permanente. Veja, de um lado o amor espiritual, místico, do outro lado o amor erótico, o amor carnal. E de te amar assim, dessas diversas formas, dessas diversas maneiras, é que um dia em teu corpo, de repente de novo, o amor carnal, o amor erótico, o amor sensual, em teu corpo hei de morrer de amar mais do que pude. O amor total, o amor vivido em toda a sua plenitude, o amor vivido nos seus diversos aspectos, nas suas diversas manifestações. As múltiplas faces, tanto do amor romântico como do amor erótico sensual. Experiência amorosa, muitas vezes contraditórias. Eu chamo a atenção neste poema e também no poema anterior, o uso muito intenso do paradoxo, das antíteses, das oposições na poesia do Vinícius de Moraes. Amo-te dentro da eternidade e a cada instante. Veja as oposições. Amo-te como amigo e como amante. De novo, as diversas facetas, as oposições. Voltando para o anterior, para a gente ver como essas antíteses aparecem no Vinícius de Moraes. Olha só, e rir meu riso e derramar meu pranto, pranto e riso, ideias opostas, ideias antitéticas. Ao teu pesar, o teu contentamento. Pesar, sofrimento, contentamento, satisfação, ideias antitéticas. Que não seja imortal, posto que é chama. Chama, o que é passageiro, o que é transitório. Imortal, o que dura para sempre. As antíteses, as oposições. Que seja infinito enquanto dura. Infinito, o que
enquanto dure, que pode se acabar, infinito, que nunca se acaba, enquanto dure, que pode se acabar. Essa poesia construída a partir de oposições, a partir de contrastes, também, de alguma maneira, influências de Camões na poesia do Vinícius de Moraes. E essas oposições, essas antíteses, dentro da representação da experiência amorosa, é um artifício de construção argumentativa para representar literariamente as próprias contradições do amor, as próprias contradições da experiência amorosa, que são representadas, inclusive, pelo uso dessas expressões antitéticas e paradoxais. É a marca do estilo do Vinícius na representação desses poemas amorosos. Aí está uma frase do Vinícius que sintetiza essa visão do amor na poesia do Vinícius. Ser feliz é viver morto de paixão. A ideia de viver e de morrer. Mais uma vez, o registro das antíteses, dos paradoxos, dos contrastes que caracterizam a experiência amorosa. O próprio Vinícius que foi um paradoxo, porque o Vinícius que cantou o amor, a fidelidade amorosa, a promessa de amor eterno em seus poemas, o Vinícius casou-se 9 vezes. Casou-se e separou-se diversas vezes. É claro que ele casou-se de forma rotineira, porque o amor dele era imortal apenas enquanto durasse. Quando Vinícius morre, inclusive, foi até um problema a divisão da herança, porque além das 9 mulheres com as quais ele se casou oficialmente, ainda havia outras mulheres com as quais ele teve relacionamentos fortuitos. Do ponto de vista da prática, o Vinícius não é alguém a ser imitado e a ser seguido, mas do ponto de vista da escrita, dos seus textos, o amor realmente é representado de forma belíssima. Além do amor, outra marca dos poemas de Vinícius de Moraes é a poesia política e social. Claro, sendo um escritor da segunda geração modernista, da geração de 30, não poderia se furtar a tratar questões políticas em seus poemas. Um dos poemas mais conhecidos do Vinícius de Moraes e que trata de questões políticas é o poema Rosa de Hiroshima. O poema Rosa de Hiroshima que também foi musicalizado. Boa parte da produção literária de Vinícius de Moraes foi adaptada para a música. Essa fusão, esse casamento entre literatura e música é uma marca registrada do Vinícius de Moraes. O cantor Caetano Veloso gravou esse poema Rosa de Hiroshima, por sinal, uma excelente interpretação que eu passo para vocês agora. Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas inexatas. Pensei nas mulheres rotas, alteradas. Pensei nas feridas como rosas cálidas. Mas só não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Rosa de Hiroshima, como vocês acabaram de ver, é um exemplo de poema engajado na poesia de Vinícius de Moraes. Poesia engajada politicamente, profundamente preocupada com
o futuro do mundo e da sociedade. Esse poema foi escrito no ano de 1973 e, como se vê, ele tece uma grave crítica às ocorrências da Segunda Guerra Mundial, especialmente em relação às explosões das bombas atômicas da cidade de Hiroshima e Nagasaki. Por isso que o título do poema é Rosa de Hiroshima. Hiroshima aqui uma referência às cidades de Hiroshima, sobre a qual recaíram as bombas atômicas. Por sinal, Hiroshima aqui está escrito com X, mas a cidade é com SH. Ok, muito bem. Há claras referências desse poema aos efeitos nefastos e devastadores da radiação atômica decorrente da explosão da bomba atômica. Pense nas crianças mudas, telepáticas, meninas cegas e inexatas, mulheres com rotas alteradas, as feridas, como as rosas cálidas, a rosa de Hiroshima, rosa hereditária, radioativa, estúpida, a rosa com cirrose, a antirrosa atômica sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. E aí eu coloquei aqui essas duas imagens, o cogumelo da bomba atômica e imagens de explosões no Vietnã, imagens que remetem a essas crianças mudas, telepáticas, cegas, inexatas, as consequências nefastas da guerra, especialmente da guerra radioativa decorrente de explosões atômicas. Veja que há nesse poema claramente o engajamento político e social do escritor Vinícius de Moraes. Outro poema do Vinícius em que esse engajamento político e social fica bem evidente é o poema Operário em Construção, que eu não vou analisar aqui, mas depois quem se interessar poderá verificar, e é um poema que tem a ver com a questão do capitalismo, com a questão da opressão e da exploração do trabalhador, no caso aqui do trabalhador que trabalha na construção civil. A questão política e social, portanto, também ocupou grande parte da poesia do Vinícius de Moraes. Agora, esse Vinícius que conhecemos da poesia amorosa, da música, da canção popular, da poesia política e social, ele começou religioso. Os primeiros poemas do Vinícius de Moraes eram poemas de conteúdo místico, de conteúdo espiritual. A produção inicial de Vinícius de Moraes sofreu nítida influência, por exemplo, do transcendentalismo, do espiritualismo, da poesia simbolista, abordando em seus poemas temas como a religiosidade e a angústia, associada principalmente à oscilação entre a matéria e o espírito. Um exemplo disso é o poema Purificação. Vejamos. Senhor, logo que eu vi a natureza, as lágrimas secaram. Os meus olhos pousados na contemplação viveram um milagre de luz que explodia no céu. Eu caminhei, Senhor, com as mãos espalmadas. Eu caminhei para a massa de seiva. Eu, Senhor, pobre massa sem seiva, eu caminhei. Nem senti a derrota tremenda do que era mal em mim. A luz cresceu interiormente e toda me envolveu. A ti, Senhor, gritei que eu estava puro e na natureza ouvi a tua voz. A gente vê aqui, nesse poema, de forma nítida, de forma clara, a temática religiosa, a temática mística, a temática transcendental, o eu lírico se dirigindo ao divino, ao sagrado, e se comunicando com o sagrado por meio de suas obras, especialmente por meio da contemplação das obras de Deus, a contemplação da natureza. Curiosamente, o Vinícius, que começa religioso e espiritual, depois ele abandona essa poesia religiosa e mística e vai construir os poemas amorosos, eróticos, sensuais e também a sua poesia política e social. Ok, gente, vamos então ver mais um escritor da poesia modernista da segunda fase. Agora vamos ver uma mulher, a poetisa ou poeta Cecília Meirelles. Cecília Meirelles imortalizou-se como a primeira mulher a ocupar um lugar importante na poesia brasileira. Em seus poemas percebe-se claramente a mesma preocupação espiritualista que estava na poesia inicial do Vinícius de Moraes, que vai aparecer
essa preocupação religiosa e espiritualista também em outros poetas que estudaremos mais adiante, como, por exemplo, o escritor Murilo Mendes e o escritor Jorge de Lima. Esses escritores constituem a chamada corrente espiritualista, a corrente mística religiosa da segunda fase modernista. É um novo rumo, é uma nova direção na poesia do modernismo, porque essa preocupação mística e espiritualista ela não estava presente na prosa, nos romancistas, e nem estava presente na primeira fase modernista. Então, a busca do etéreo, do divino, do sagrado, do eterno, será o fio condutor da produção literária da Cecília Meirelles. A transitoriedade das coisas, a efemeridade da vida, a fugacidade do tempo são características marcantes da obra de Cecília Meirelles. A consciência de que a vida é breve, passageira, transitória, marca de seus poemas. Em vários de seus poemas, o tema da fugacidade das coisas, ao lado de referências sobre o amor e sobre o tempo, são constantes. Tudo isso desenvolvido em seus poemas com um profundo intimismo, com a profunda introspecção, com a busca do mundo interior, da intuição, do sentimento, o silêncio, a solidão. Tudo isso construído tendo como substrato uma profunda reflexão filosófica, uma profunda reflexão existencialista, de busca do sentido da vida, de busca do sentido da existência, de significado para o estar aqui, para o estar no mundo. Isso é marca registrada da poesia da Cecília Meirelles. A gente pode ver isso, por exemplo, nesse poema Retrato, essa questão da transitoriedade da vida, da fugacidade das coisas. Retrato. Eu só quero chamar a atenção para vocês que são das gerações mais novas, que retrato é o nome que se dava antigamente para fotografia, né? Hoje nós chamamos fotografia, foto. Antigamente chamávamos retrato. Então, fotografia seria mais ou menos isso o título do poema. Então, retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nestes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos, tá faltando essa. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Gente, eu chamo a atenção para este poema porque ele é representativo dessa tendência da Cecília Meirelles de tratar em seus poemas sobre a transitoriedade da vida, a fugacidade das coisas, o fato de que as coisas são passageiras, são transitórias, são fugazes. Veja só, esse poema, há uma voz que fala nesse poema, não sabemos se é uma voz feminina ou se é uma voz masculina, apesar de a Cecília ser uma mulher, mas sendo ela uma mulher, talvez uma das grandes preocupações femininas com a questão da passagem do tempo, o envelhecimento. Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje. Veja que é a pessoa diante do seu retrato, diante de sua imagem, diante de uma fotografia, diante de um espelho onde aparece o seu retrato, onde aparece a sua imagem. A constatação frustrada de que o tempo passou. Eu não tinha esse rosto de hoje. Quer dizer, você se olha diante do espelho de uma fotografia de agora e constata: eu não tinha esse rosto de hoje, esse rosto velho, cheio de rugas, assim calmo, assim triste, assim magro. Magro, as rugas, o envelhecimento, a perda de massa muscular. Assim triste, a velhice, os traumas, os sofrimentos, as dores sofridas durante a vida inteira e que se refletem na velhice. Mas calmo, a serenidade própria da velhice, que contrasta com o vigor e com a agitação própria da juventude. Na velhice, eu não tinha esse rosto de agora. Como é que é esse rosto de agora? Calmo, triste, magro, nesses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. A questão do ressentimento, da amargura, da existência, da melancolia que acompanha a velhice, ou pelo menos a velhice de um bom número de pessoas, e que a Cecília constata
e registra nesse poema. Veja que é uma velhice entristecida, melancólica, amargurada, né? Olhos vazios, lábio amargo. Eu não tinha estas mãos, com S, mãos sem força. A perda da força com a chegada da velhice. Veja que o poema é uma constatação da chegada da velhice, né? Essas mãos estão paradas e frias e mortas. As mãos envelhecidas, paradas, porque sem vigor, porque sem dinamismo. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Veja que a amargura, a melancolia, o envelhecimento, a decrepitude não está apenas no campo físico, fisiológico. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. O coração endurecido, sofrido, ferido, maltratado, que nem se mostra. À medida que a velhice vai chegando, a dificuldade de expressar e de externar os sentimentos mais íntimos, essa questão da expressão do mundo interior revelada aqui nesse poema, a dificuldade de expressar os sentimentos mais profundos nessa constatação diante da chegada da velhice. E aí ela conclui esse poema de forma bastante contundente. Eu não dei por esta mudança. Que mudança? O rosto de hoje e o rosto de ontem. As mãos sem forças de hoje e as mãos com forças de ontem. O coração que se mostrava ontem, o coração que não se mostra mais hoje. A passagem do tempo e os efeitos do tempo, tanto nos aspectos físicos como nos aspectos afetivos, emocionais, sentimentais. Eu não me dei por essa mudança que ocorreu. Mudança tão simples, tão certa e tão fácil, porque se há uma das coisas mais certas na vida, é o fato de que a mudança ocorrerá com o envelhecimento. A nossa vida passará por essa grande mudança, da juventude para a velhice. Tão simples, tão certo e tão fácil, mas eu não me dei por conta dessa mudança. Veja que a Cecília ela capta esse aspecto típico da existência humana. Apesar de sabermos que envelheceremos, apesar de envelhecermos com o passar do tempo, nós não nos damos conta, apesar de tão certa e tão fácil a ocorrência dessa mudança, nós não nos damos conta e quando menos percebemos, a velhice chegou. E aí a pergunta que fica, em que espelho ficou perdida a minha face? Em outras palavras, onde é que ficou, onde é que se perdeu aquela juventude, aquele vigor? Onde é que se perdeu o tempo vigoroso da juventude que ficou para trás? Veja que é um poema de natureza filosófica. Essa reflexão filosófica é comum na poesia da Cecília Meirelles. A constatação da passagem do tempo, a dificuldade que todos nós temos de aceitarmos o envelhecimento. E no caso da Cecília Meirelles, por ser mulher, no caso das mulheres, as cobranças em relação ao envelhecimento serem muito mais intensas, a mulher muito mais marcada pelas cobranças sociais em relação à manutenção de um vigor juvenil e que, a partir de um determinado momento, não há mais como manter esse vigor juvenil. Daí a frustração diante da constatação nos caracteres físicos e emocionais de que a velhice chegou, de que a velhice passou. Daí a surpreendente pergunta final, em que espelho ficou perdida a minha face? É isso aí, gente, é isso a poesia da Cecília Meirelles. Outro aspecto muito forte da poesia de Cecília Meirelles é a melodia, o encadenciamento sonoro. Claro que é uma herança simbolista, tanto essa questão da transitoriedade da vida, da passagem do tempo, como também a atmosfera fluida e etérea. Em vários dos poemas da Cecília Meirelles há referências ao mar, o mar que vem e que vai, ao oceano, às nuvens, ao vento, ao infinito, essas coisas etéreas e vagas representadas pela fluidez da água do mar, pela fluidez da composição das nuvens, da fluidez do vento, o infinito.
é outro traço marcante, essas imagens da natureza que são utilizadas de forma metafórica, de forma simbólica, para compor essa atmosfera de sonho, de fuga, de imprecisão, marcada por um profundo espiritualismo. Tudo isso como traços de resgate da atmosfera simbolista na poesia de Cecília. É uma nova rota. Eu disse para vocês que a poesia da segunda fase vai trazer novos rumos, novos caminhos para a produção poética do modernismo brasileiro. E a Cecília, principalmente, vai trazer essa dimensão que não é comum nos demais escritores, principalmente porque os demais escritores estão muito mais voltados para questões concretas, questões políticas, questões sociais, principalmente os escritores do romance, os escritores da prosa. Vamos ver como é que isso se manifesta na poesia da Cecília. O poema Canção. Pus o meu sonho no navio, e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos, para o meu sonho naufragar. Veja mais uma vez a questão do vago, do etéreo. Pus o meu sonho no navio, ela constrói uma imagem metafórica, imagina, colocar o sonho no navio e abrir o mar com as mãos para o sonho naufragar. Veja, é uma visão melancólica, desesperada e angustiada da existência, a morte dos sonhos. Minhas mãos ainda estão molhadas. Abri o mar com as mãos, minhas mãos ainda estão molhadas, do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. Veja, naufragou o sonho no navio, o navio foi para o fundo do mar, mas as mãos ainda estão molhadas. Ninguém naufraga um sonho sem que o naufrágio desse sonho deixe marcas. Minhas mãos ainda estão molhadas, são marcas. Ela naufragou o sonho, mas as marcas do naufrágio do seu sonho ficaram no seu corpo. Minhas mãos estão molhadas do azul das ondas entreabertas. Abriu o mar para naufragar o sonho morreu, mas as marcas de um sonho que morre ficam no corpo da voz poética que fala no poema. O azul das ondas, as marcas da experiência ficaram gravadas no corpo, e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. Que as marcas não ficam só na voz poética, no eu lírico, da voz que fala nesse poema. Quando naufragamos um sonho, ficamos marcados por essa experiência dolorosa. Mas não apenas nós. A cor que escorre dos dedos colore as areias desertas. As marcas ficam em nós. As marcas ficam no ambiente que nos cerca. As marcas de experiências dolorosas, como a do naufrágio de um sonho. E aí ela prossegue. Depois de naufragar o sonho, o vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio, debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Veja que não se mata um sonho de forma racional. Não, a dor, o sofrimento, o sonho vai morrendo e de forma dolorosa a voz poética parece sofrer de forma angustiada e desesperada a morte do sonho. É como se naufragasse, matasse o sonho, sem ser exatamente isso que se quisesse fazer. Às vezes acontece isso conosco. Sonhamos alguns sonhos, e alguns sonhos, por algumas circunstâncias, algumas delas que fogem mesmo ao nosso controle, e nós somos obrigados a naufragar o sonho. Mas ao fazer isso, as marcas ficam em nós, sofremos, nos angustiamos com a morte dos sonhos. E aí ela prossegue. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Veja que ela constrói outra imagem belíssima aqui. O naufrágio dos sonhos se constrói com as águas que se derramam dos olhos. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça. É o choro, as lágrimas que se derramam dos olhos, que constrói o mar em que se naufraga, em que se afunda o navio dos sonhos. Chorarei para que o mar cresça. Veja que há uma hipérbole aqui para reforçar a imagem do mar que cresce com as lágrimas que são choradas para naufragar o sonho que está dentro do navio. Chorarei tudo que for necessário para que o navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois, o navio naufragou no mar das minhas lágrimas. Depois, tudo estará perfeito para a Elisa
águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas duas mãos quebradas. É interessante o desfecho desse poema. Depois que eu naufrago o navio dos meus sonhos em minhas lágrimas, tudo estará perfeito. Praia lisa, águas ordenadas. É bom ver que essa perfeição, esse ordenamento, essa praia lisa, que sugere serenidade, tranquilidade, tudo muito bem resolvido após se naufragar um sonho, mas tudo isso aí é apenas aparência, porque o que tem sido de concreto? Meus olhos secos como pedras. Ninguém naufraga um sonho sem que os olhos fiquem secos como pedras. Olhos secos, porque chorou tudo que tinha que se chorar. Endurece-se o coração. Quando naufragamos os nossos sonhos, como choramos a perda, seja ela qual for, essa morte do sonho é uma representação simbólica das perdas. E quando choramos as nossas perdas, os nossos olhos ficam secos como pedras. O endurecimento, a perda da sensibilidade, a casca grossa que se constrói em torno de nós. E as minhas duas mãos quebradas. Veja, a ordem que se reestabelece após o naufrágio dos sonhos, ela é apenas aparente. Tudo estará perfeito, praia lisa, águas ordenadas, aparentemente tudo perfeito. Mas não é isso o que está de fato ocorrendo. Olhos secos e as minhas mãos quebradas, porque ninguém naufraga um sonho sem que também se quebre, sem que também se fira, sem que também se machuque. Veja que poema belíssimo da Cecília Meirelles. A sensibilidade, a captação da angústia, do drama da existência próprio da poesia da Cecília Meirelles. Veja aqui o sonho, o infinito, marcas da Cecília, o mar, a nuvem, o oceano, o vento infinito, esse clima místico, espiritualista que é próprio, que é típico da poesia da Cecília Meirelles. Além disso, a Cecília também escreveu, claro, ela é do modernismo, da segunda fase modernista, ela escreveu O Romanceiro da Inconfidência, uma obra política, social, que discute, que faz uma releitura histórica dos eventos associados à Inconfidência Mineira. E é claro que, ao fazer essa releitura da Inconfidência Mineira, especialmente dos males que se abateram sobre aqueles que sonhavam com a liberdade, como, por exemplo, os poetas Árcades, Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio da Costa, que foi martirizado, o Tiradentes, que foi o líder da Inconfidência Mineira, que lutaram pela liberdade no século XVIII, nos anos 1700, e a Cecília faz uma releitura desse fato histórico para também discutir a questão da liberdade no século XX, especialmente no momento em que a Cecília escreveu, nos anos de 1930, 1940 e 1950, em época em que nós vivíamos as atrocidades da época da guerra, né? Esse poema Inconfidência Mineira eu trouxe aqui apenas um fragmento, é um poema longo que trata de diversos aspectos da revolta mineira, e eu trouxe esse trecho aqui porque ele é bem representativo do poema Romanceiro da Inconfidência. Atrás de portas fechadas, à luz de velas acesas, entre sigilo e espionagem, acontece a inconfidência. Liberdade, ainda que tarde, ouve-se em redor da mesa, e a bandeira já está viva, e sobe na noite imensa, e os seus tristes inventores já são réus, pois se atreveram a falar em liberdade, que ninguém sabe o que seja. Eu quero chamar a atenção aqui atrás das portas fechadas, porque a Inconfidência Mineira ocorria às escondidas. Tiradentes e os demais participantes da Inconfidência Mineira revoltavam-se às escondidas contra os impostos, contra o roubo das riquezas brasileiras por Portugal, e eles fazem às escondidas, portas fechadas, entre o sigilo e a espionagem que acabou ocorrendo com o desbaratamento da Inconfidência Mineira e com a morte violenta, com o assassinato dos que participaram desse evento. Acontece a Inconfidência, o contexto aqui, como se dá a Inconfidência Mineira. Liberdade e equidade, isso aqui é uma referência à frase que estava na bandeira dos Inconfidentes e que faz parte hoje da bandeira de Minas Gerais.
libertas que será tamen, liberdade ainda que tardia. Ouve-se em redor da mesa. E a bandeira é essa a que se faz menção, a bandeira da Inconfidência Mineira. E a bandeira já está viva e sobe na noite imensa. E os seus tristes inventores da bandeira, inventores da ideia de liberdade. Quem são esses tristes inventores? Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e tantos outros que participaram da Inconfidência Mineira. E os seus tristes inventores já são réus. Veja que ela faz uma referência aqui ao destino trágico que foi dado aos participantes da Inconfidência Mineira. São réus, já foram condenados. Por que foram condenados? Pois se atreveram a falar em liberdade, num ambiente em que a palavra liberdade era proibida e que ninguém sabe o que seja. É interessante a leitura poética, lírica e, ao mesmo tempo, crítica dos eventos políticos da Inconfidência Mineira, que é realizado por Cecília Meirelles aí no Romanceiro da Inconfidência. Então, pessoal, é isso aí. Nós vimos hoje a poesia do Vinícius de Moraes e a poesia de Cecília Meirelles e vimos como tanto a poesia do cantor e compositor Vinícius de Moraes como da mística espiritualista transcendental Cecília Meirelles, a poesia de um e de outro, a poesia desses dois escritores, realiza uma mudança nos rumos da poesia modernista brasileira. É isso aí, muito obrigado, até a próxima, até o próximo encontro. Até mais.